Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Boa tarde. Nós celebramos hoje, porque amanhã é domingo, vamos celebrar a liturgia de Santo António. Amanhã, dia 13, e muitos fins de semana, muitos anos, hoje, no dia de hoje, neste fim de semana, seria a nossa festa do dia de Portugal. E, portanto, nós vamos, sobretudo, refletir sobre esta figura grandiosa da nossa história, Santo António, que nós celebramos e alegramo-nos e damos graças a Deus por todos os prodígios que Deus fez através dele. Enviamos uma saudação para quem está em casa, quem nos acompanha, sobretudo os doentes. Nós celebramos esta Eucaristia da Igreja de Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Kingston, Ontário, Canadá. E somos uma igreja que foi criada a partir do sonho, da vontade, da união, do sacrifício, do trabalho e, sobretudo, do testemunho da fé dos imigrantes católicos de língua portuguesa. E um pouco pela imigração, estas igrejas, e a nossa, é testemunho da fé, testemunho da generosidade, testemunho do amor, apesar de nem toda a gente compreender, mas é disso que falam as nossas igrejas que foram construídas na imigração. E vamos também lembrar nesta Eucaristia Germano Pacheco, Artur Bastos Santos e António Vaz. E vamos tomar consciência que somos pecadores e pedir perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que em Santo António deste ao vosso povo um pregador insigne do Evangelho e um poderoso intercessor nas necessidades, concedei que, pelo seu auxílio, sigamos fielmente os ensinamentos da vida cristã e mereçamos a vossa proteção em todas as adversidades. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro de Ben-Sirá. Aquele que medita na lei do Altíssimo, se for do agrado do Senhor Omnipotente, será cheio do espírito de inteligência. Então ele derramará como chuva as suas palavras de sabedoria e na sua louvará o Senhor. Adquirirá a retidão do julgamento e da ciência e refletirá nos mistérios de Deus. Fará brilhar a instrução que recebeu e a sua glória estará na lei da aliança do Senhor. Muitos louvarão a sua inteligência, que jamais será esquecida. Não desaparecerá a sua memória e o seu nome viverá de geração em geração. As nações proclamarão a sua sabedoria e a Assembleia celebrará os seus louvores. Palavra do Senhor.
O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Vós sois o sal da terra, mas se ele perder a força, com que há de salgar-se? Não serve para nada, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte, nem se acende uma lâmpada para a colocar debaixo do alqueire, mas sobre o candelabro, onde brilha para todos os que estão em casa. Assim deve brilhar a vossa luz diante dos homens, para que, vendo as vossas boas obras, glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Não penseis que vim revogar a lei ou profetas. Não vim revogar, mas completar. Em verdade vos digo, antes que passem o céu e a terra, não passará da lei a mais pequena letra ou o mais pequeno sinal, sem que tudo se cumpra. Portanto, se alguém transgredir um só destes mandamentos, por mais pequenos que sejam, e ensinar assim aos homens, será o menor do reino dos céus. Mas aquele que os praticar e ensinar, será grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, é com alegria que celebramos esta Eucaristia neste dia de uma pequena abertura que as autoridades nos concedem. Já estamos todos saturados, cansados e sobretudo com os olhos em Deus. Coloquemos os olhos em Deus e não nos convençamos das realidades do mundo. Ninguém de nós contava com esta pandemia nas suas vidas. Pensávamos que éramos inatingíveis, que nada nos tocava, a humanidade tinha evoluído muito, tantas coisas que nós acreditámos ao longo dos anos, e de um momento para o outro, e o que virá? É preciso colocarmos nas mãos de Deus e, sobretudo, voltarmos para Deus. E olhar também como é que os nossos irmãos viveram no passado. Os pastorinhos de Fátima viveram a pneumónica. E a irmã Lúcia, deixou-nos escritos como é que viveram a pneumónica. Há escritos da irmã Lúcia, testemunhos. Era criança. E ela deixou-nos escritos. Há grandes santos na Igreja que viveram no tempo de outras pestes. Mas perdoem-me a falta de humildade, dizer que esta peste, esta pandemia, foi a primeira vez que a humanidade quis passar sem Deus. Vós não vides grandes figuras no mundo a falar de Deus. É a primeira vez. Que já houve muitas pestes, mas é a primeira vez que as nossas autoridades, Deus não existe. Pronto, Deus não é preciso. E que Deus nos dê força e, sobretudo, humildade para olharmos para aquilo que é fundamental. Mas na história, quem sabe história, quem estuda história, sabe que isto é verdade, aquilo que eu estou a dizer. Já houve muitas pestes. Houve até santos que viveram e morreram sem a peste, na peste negra, que durou 40 anos, e que viveram sem a peste a terminar. Nós amanhã celebramos Santo António, que viveu 36 anos, e a vida forte dele.
a grandeza que Deus fez na sua vida. Nós, esta semana que passou, e este tempo de junho, é um mês tremendamente rico. Sobretudo para nós que temos alma, temos sangue português, e um dos problemas das gerações mais novas é não ter este sangue. Há o choque cultural. Para onde vamos? Na Alemanha é na Alemanha, em França é na França, aqui é aqui. Mas nós temos uma maneira de estar na vida. Como os outros têm a sua maneira. Nós nunca poderemos obrigar um russo, um homem que nasceu na Rússia, a ser como os portugueses. Quem é que está bem? Nem nós estamos bem, nem eles. Somos diferentes, ponto final. A um chinês a ser como nós, não podemos obrigar. Quem é que está bem? Nem eles, nem nós. Estamos todos bem, que é a cultura, é a formação, é a história, é a sociedade, é tudo. O perigo é quando nós vamos tirando áreas da formação da pessoa. Vamos tirando coisas. E a nossa sociedade é especialista nisto. E começa logo pela fé. A relação com Deus. Há tanta gente interessada em tirar Deus, mas por que será? Porquê? Nós, esta semana, celebramos São José Anchieta, um missionário que foi o primeiro que celebrou a primeira missa na cidade de São Paulo, no Brasil. Foi o primeiro, e foi a partir daí que se gerou a cidade grandiosa que está no Brasil. Um homem que sofreu tremendamente. Por um lado, era europeu, visto pelos índios, como os missionários todos, era europeu para os índios. E era aliado dos índios para os negociantes, para aqueles que queriam ganhar dinheiro, para os comerciantes, etc. E foi este sempre o dilema. O dilema da Igreja. Por um lado, era europeu, para os índios, e para os europeus que queriam explorar os índios, eram aliados dos índios. Pois, no dia a seguir, celebramos o Santo Anjo da Guarda de Portugal. Para quem não tem fé, é o dia de Portugal. E uma das coisas que mais me admira, sempre me admirou, mas agora que com os anos, com a idade, cada vez mais, eu tenho perguntado, porquê? Quando é que se começou na nossa história a celebrar o dia de Portugal no dia da morte de Camões? Porque não era. E o dia de Portugal é o dia em que morreu Camões. Luís de Camões, o nosso poeta maior. E a maior parte dos portugueses não sabem quando. E é importante nós sabermos, porque nada os políticos, seja de que época for, quando dão qualquer modificação, que têm os seus objetivos. E a mudança, o dia de Portugal para o dia da morte, que eu não sei se há outro país no mundo que celebra o dia da nação no dia que morre um poeta, não sei se há, foram os republicanos, há 100 anos atrás, há 121 anos, há 110 anos, portanto foi em 1910 a República, e para tirar toda a visão que estava na nossa bandeira. Quem está em casa está a ver duas imagens, está a ver aqui de Santo António, e está a ver aqui o escudo de Portugal com dois anjos, para significar isso mesmo. É muito polémico. E quando nós falamos nestas coisas, vai lá, o padre está a falar de política. Não estou a falar de política. Eu estou a falar de história, do caminhar de um povo. E perguntar e questionar não é política. Eu, por acaso, não estou de acordo. Tenho muito respeito e acho o poeta maior, Luís de Camões, que foi maltratado em vida.
foi muito maltratado, ninguém lhe deu importância. E talvez por isso mereça agora ser honrado no dia de Portugal, por esse facto. Mas nós lembramos, porque é que no escudo da bandeira de Portugal estão as 5 chagas de Cristo, está a cruz. Os republicanos não querem que nós pensemos nisso, mas porquê? Porque o nosso querido Afonso Henriques chorou, rezou, porque sentia-se sozinho, sentia-se abandonado. Os próprios nobres, cavaleiros, muitos deles abandonaram numa famosa batalha chamada de Ourique. Na batalha de Ourique, se Afonso Henriques não tivesse vencido e apareceu-lhe Jesus Cristo a dizer, com esta cruz tu vais vencer, numa visão mística, se não tivesse ganho, Portugal não existia. Não havia hipótese de existir Portugal. E nós católicos temos que nos questionar. Não é, nós temos celebrado sempre o dia de Portugal, aqui na imigração, no dia de Camões, mas é preciso começarmos a pôr outras interrogações. Eu, por exemplo, se me perguntassem, iria para os símbolos do escudo de Portugal, que estão lá desde o nosso querido rei Dom Afonso Henriques. E, continuando, ontem celebramos o Sagrado Coração de Jesus, a festa do Sagrado Coração de Jesus. Olhar para Jesus por o lado do coração, a revelação àquela irmã francesa. Os franceses têm sofrido tanto nestes últimos 200 anos. Tanto que os franceses têm. O mundo deve tanto à França, a todos os níveis. E a devoção do Sagrado Coração de Jesus é uma devoção muito francesa. Até ainda hoje, na oração da manhã, quem tiver a oportunidade, eu apresento muito o Sacré-Cœur, a Igreja do Sagrado Coração no centro de Paris, uma das primeiras. E há tantas igrejas pelo mundo dedicadas ao Sagrado Coração de Jesus por influência francesa. Mas nos últimos 200 anos, leis, uma tentativa de tirar Deus, e vamos ver onde vai acabar a França. Vamos ver. Foi uma das primeiras nações da Europa que quis banir Deus das suas cidades, das suas aldeias, das suas vilas, através da Revolução Francesa, que depois vieram influenciar então os nossos republicanos em Portugal. E hoje, amanhã, melhor dito, celebramos Santo António. É motivo para nos alegrarmos. Santo António, não nos vamos alongar muito, mas teve uma vida de 36 anos. 36. Quando era estudante em Coimbra, quem conhece a cidade de Coimbra, está a Igreja de Santa Cruz. Aquela Igreja de Santa Cruz foi fundada por Afonso Henriques. Foi lá que rezou São Teotónio, que veio do Minho, veio de Valência, que há muita gente aqui de Valência, e veio para Coimbra, era amigo pessoal do Afonso Henriques, ficou a rezar enquanto o nosso rei ia para combater. E mais tarde, 200 anos mais tarde, passou por lá um estudante chamado Fernando Bulhões, Santo António. E quando era estudante, era menino, rapaz de 17, 18 anos, passaram por lá uns frades italianos em direção a Marrocos para ir converter os muçulmanos, e passado pouco tempo foram mortos, foram martirizados, chamam-se os mártires de Marrocos. E aquilo sensibilizou tanto Santo António que este ano de Coimbra está a viver um centenário importante desses mártires, e sensibilizou tanto Santo António que quis ir substituí-los a Marrocos, ofereceu-se para ir para Marrocos, e esteve lá há pouco tempo, teve uma doença e quis voltar a Portugal, e uma tempestade no Mediterrâneo
com nevoeiros, um barco perdeu-se e vai aportar nas costas de Itália, e por isso é que se chama Santo António de Pádua. E o curioso, estava a surgir São Francisco, a fundar a sua regra. São Francisco nunca foi sacerdote, nunca se sentiu com dignidade, era um nobre, um cavaleiro, filho de gente rica, mas nunca foi sacerdote. E vai Santo António naquela tempestade, com curiosidade, curiosamente encontra São Francisco, quando lá chegou, passados uns dias, e aceitou o projeto de São Francisco. E Santo António, que tinha uma grande formação de Coimbra, que era uma grande, e sempre foi, ao longo da história, uma grande universidade do mundo, é ele que vai ficar responsável da formação dos frades franciscanos, Santo António. E aí, com a sua sabedoria, começou a ser um grande pregador, e por isso é que Itália tanto gosta de Santo António. Os caminhos de Deus às vezes precisamos de umas certas tempestades. Olhai que se a congregação dos franciscanos, se não fosse esta tempestade, Santo António não tivesse ido encontrar-se com São Francisco, a ordem dos franciscanos nunca teria sido aquilo que foi ao longo da história. Devia muito a Santo António, muito a São Francisco e muito a Santo António. Mas é isto tudo que nos anima e que o Senhor nos ajude. Estamos a celebrar estes acontecimentos todos em pandemia, mas que não nos falta a alegria. Eu sei que os meios de comunicação social, e esta semana celebramos a fundação da cidade de São Paulo. Hoje em São Paulo houve uma manifestação tremenda de apoio ao Presidente do Brasil. Tremenda, não sei quantas mil motas. E a alegria daquele povo a apoiar o seu Presidente. E os meios de comunicação não falam, não dizem nada. Mas aquilo que nós testemunhamos é a alegria. Eu vejo vídeos que jovens nos mandam, a alegria daquele povo, que nós lembramos em Portugal. Agora, nós agora temos, por um pouco pelo mundo, há gente que sabe para onde a gente deve ir, mas o povo anda triste, andamos aborrecidos, andamos com medo. E aquilo que está no Brasil é o contrário. Uma alegria, uma festa, à volta, e os meios de comunicação, nada. Eu falo nisto porque esta semana foi a semana da fundação da cidade de São Paulo, do santo que fundou, São José Anchieta. E nós temos que começar a pensar nestas coisas, a pensar em muitas coisas, ter fé, ter alegria, ter paz de consciência, paz de alma. É que eu ouço tantas propostas, tanta coisa bela, que a gente não sabe, temos medo delas, temos medo dessas coisas. Hoje fala-se muito dos animais, mas depois descobrimos que não é bom os animais, que há outras coisas por trás. E nós precisamos de nos animar, nós precisamos ter alegria. E se vós chegar à vossa casa um desses vídeos, vê a alegria daquele povo. E no Ocidente está-se a perder a alegria. Estamos a perder a alegria. E que Santo António, que todos os santos que celebramos, o Sagrado Coração de Jesus, e também os anjos que nos protegem no dia de Portugal, que nos animem, e que não cruzemos os braços, nem desistamos de ter alegria, ter um projeto para o futuro. O anjo disse aos pastorinhos em Fátima: eu sou o anjo da guarda, o anjo de Portugal. E pediu-lhes para não terem medo, para rezarem, para fazerem penitência. E nós, como povo, não podemos esquecer isto. O anjo da guarda nunca nos abandonou. Este é o testemunho da irmã Teresa, que
fazeis? Orai, orai muito. Os corações de Jesus e de Maria têm sobre vós desígnios de misericórdia. Como nos havemos de sacrificar? Perguntaram eles. De tudo quanto puderdes, oferecei a Deus sacrifício e acto de reparação pelos pecados com que Ele é ofendido e súplica pela conversão dos pecadores. Atraí assim sobre a vossa pátria a paz. Eu sou o anjo da sua guarda, o anjo de Portugal. E esta fé é esta esperança que nos anima e que nos ajuda a mantermos fé, mas que não percamos, sobretudo, a alegria de viver, a alegria de lutar, a alegria de rezar, a alegria de fazer sacrifícios, a alegria que nos foi transmitida, sobretudo, como valores dentro das nossas famílias. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas. Creio em um só Senhor Jesus, Pai, antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus, encarnou pelo Espírito Santo, e no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Professo o seu batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos. Irmãos, peçamos a Deus Pai Todo-Poderoso a graça de nos colocarmos como Santo António de Lisboa ao serviço da Igreja e de todos os homens, dizendo com alegria: nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Nós rogamos, ouvi-nos, Senhor. Para que o Senhor conceda à sua Igreja pastores que, à maneira de Santo António, sejam dóceis ao Espírito e fiéis ao Evangelho. Oremos. Para que, por intercessão de Santo António, a linguagem dos que pregam a palavra seja confirmada pelas obras que praticam. Oremos. Para que os responsáveis das nações ponham a sua inteligência ao serviço dos cidadãos mais indefesos. Oremos. Para que os discípulos de Jesus Cristo sejam o sal da terra e a luz do mundo e glorifiquem o Pai que está nos céus. Oremos. Para que todos nós aqui reunidos ouçamos ainda hoje a exortação de Santo António a socorrer os mais pobres com o que temos a mais. Oremos. Senhor nosso Deus, que encheste Santo António de Lisboa de espírito de sabedoria e de inteligência, dignai-vos ouvir-nos com bondade em atenção à vossa misericórdia infinita, por Cristo nosso Senhor.
Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos, e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Ao celebrarmos estes divinos mistérios, o Espírito Santo derrama sobre nós a luz da fé, que iluminou sempre a vida de Santo Antônio, para anunciar ao mundo a vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte por Cristo nosso Senhor. Pelo testemunho admirável dos santos, aumentais e fortaleceis sempre a vossa Igreja e nos dais provas evidentes do vosso amor. O exemplo dos santos nos estimula, a sua intercessão nos ajuda a celebrar os mistérios da salvação. Por isso, com os anjos e todos os santos, proclamamos a vossa glória, dizendo numa só voz: Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos e, dando graças, partiu. E deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Maico Maal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos nossos irmãos, cujos nomes pronunciámos no início desta Eucaristia, que adormeceram na esperança da ressurreição. Todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Confiantes os vamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus,
santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor. Dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós somos o
Oremos. Deus de sabedoria infinita, que nos alimentais com o corpo de Cristo, pão da vida, ensinai-nos com a sua doutrina e fazei que, ao celebrarmos a festa de Santo António, conheçamos melhor a vossa verdade e a pratiquemos na caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Portanto, na folha que está da semana, está aí o cartaz para o Divino Espírito Santo, que não se pode fazer festas, mas, portanto, vamos ter um take-out, vamos ter massa, várias coisas. Está aí o cartaz para toda a gente que quiser levar e, portanto, saber. E agradeço toda a colaboração, já com a Nossa Senhora de Fátima, também correu muito bem. Portanto, muito obrigado a todos pelo apoio. Mas, portanto, está na folha, espero que elas cheguem para todos hoje, e senão vamos tirar mais para amanhã. E pronto. E depois, na semana, vamos construir ali um altar ao Divino Espírito Santo na capela, e quem é, sobretudo a comissão, durante a semana, se quiserem vir rezar o terço, como fazem nas domingas, todos os dias. Portanto, não pode ser muita gente na capela, tem que ser mais ou menos gente ligada ao Espírito Santo. E há sempre a transmissão para quem está em casa, mas é uma forma de também vivermos a devoção do Divino Espírito Santo, não esta para outra semana. Portanto, na última semana antes do dia 27, todos os dias à noite temos o terço, e eu sei que vós rezáveis o terço em casa, com as domingas, e portanto pode ser uma maneira diferente de celebrar o Espírito Santo. Desejo a todos bom domingo e boa semana, e em paz, e que o Senhor vos acompanhe. Felizes os pobres que o